Olá, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco, nos nossos corações, nos nossos pensamentos, e que possamos juntos meditar sobre a temática de hoje. Nós trazemos um assunto de extrema importância e que às vezes nos apresenta dificuldades de reflexão: drogas e violência em família. Nos tempos atuais, este assunto muitas vezes tem sido trazido, se não nos comentários, na vivência difícil e árdua destas situações que desafiam os nossos núcleos familiares, que nos levam a buscar recursos para a solução ou ao menos para amenizarmos esses problemas. Vamos pesquisar lá em Joana sobre essa violência que nos é apresentada atualmente. E Joana nos diz que estamos vivenciando crimes repulsivos, hediondos, agressões revoltantes, homicídios dantescos, furtos e roubos acompanhados de estupros, lamentáveis perversidades, lutas árduas para as famílias, para as crianças, para os jovens, para os idosos, para seres humanos de todas as idades, chantagens impiedosas, lenocínios, viciações toxicômanas de toda a ordem, com taxas de delinquência que assolam a terra, que dizimam multidões em desespero. E tudo isto nós observamos no dia a dia, no noticiário, dos jornais, da televisão, da internet e, infelizmente, na vivência, no nosso núcleo familiar, seja mais próximo ou mais afastado, mas que vem aos nossos ouvidos e nos alarma, às vezes nos colocando em situações de desespero. Como lidarmos com isso? Por que isso ocorre? Por que é que nós caminhamos algumas vezes para o crime, para a delinquência? Quem é o delinquente? Joana nos diz que o delinquente deve ser sempre considerado um espírito enfermo que está padecendo injunções alienantes que o levam a cometer aquele delito específico ou diversos delitos. Então vejam bem, o delinquente é sempre um espírito enfermo. O que nos faz pensar que, em determinada medida, todos estamos sujeitos a entrarmos no caminho da delinquência. Se nós não vigiarmos adequadamente, se nós não cuidarmos da nossa moral, da nossa conduta, se nós não vivenciarmos a ética nas nossas relações, se nós não vivenciarmos o que nos ensina o Evangelho de Jesus. Então, muitas vezes, o delinquente, ele se origina de lares dignamente constituídos. Então, nós não podemos apontar para a delinquência, para aquele irmão que parte para este caminho como alguém que não tem uma família constituída, como alguém que não foi dignamente educado, porque isto nem sempre é verdade. Então, há pais esforçados que não conseguem desviar aquele espírito da caminhada do crime. Há famílias em que se passaram décadas de relações ordenadas, equilibradas, com moral ilibada. E, de repente, um dos seus membros vem a delinquir. Por que será que isto acontece? Em primeiro lugar, nós somos espíritos individuais. A educação faz uma grande diferença aqui na Terra, mas nem sempre isto basta, porque o espírito tem o livre-arbítrio, ele tem a sua história pessoal, ele tem o seu passado reencarnatório e ele pode trazer viciações que, apesar de toda a boa educação recebida, ele não consegue vencer aqui na Terra. Mas não pensemos em delinquentes tão somente como aqueles que estão sendo educados. Todos podem delinquir em qualquer
idade. E Joana nos alerta que estão delinquindo também aqueles que exploram a ingenuidade dos jovens, arrojando-os nos antros de perdição. E isto muitas vezes é feito por familiares despreparados. Então, há o abuso emocional, físico, psicológico dentro do próprio lar. Aquele que deveria cuidar comete a delinquência em relação ao ser que deveria estar sendo cuidado, orientado, levado para o caminho do bem. Então vejam bem, a delinquência ela pode ocorrer em todas as faixas etárias e em cada um ela terá uma conformação. Então não basta cuidar da boa educação dos pequeninos, dos jovens, nós estamos constantemente, mesmo na vida adulta, nos educando, nos reeducando a cada momento. E nesse processo nós temos que buscar continuar no caminho da boa conduta para não delinquir, para não cometer crimes. Todos nós, vejam bem, estamos sujeitos a ter alguns deslizes morais e entrar, pode ser por um período, pode ser por um ato no caminho do crime ou por um longo tempo de provações na delinquência. Ou seja, a todo momento eu também posso parar e modificar a minha conduta. Há muitos estudos sobre isso, à margem das considerações de técnicos, de estudiosos, que apontam, por exemplo, que os menos favorecidos economicamente estariam mais expostos à violência. As condições morais das famílias abastadas, vejam bem, não impedem que ali também flua a delinquência assustadora, rude, em meios assinalados pela linhagem social, pela tradição, pela necessidade de convivência com determinados grupos, pela busca pessoal de cada um que pode estar equivocada, pelos exemplos que nem sempre são salutares, com os deveres substituídos, por exemplo, pelo suborno, pela transferência da educação a empregados, a pedagogos remunerados. Então, é notório que nas classes menos favorecidas, pela falta de condições econômicas, pela falta de bens materiais, há uma tendência a que haja um maior número de delinquência. Mas isto não afasta o risco que existe e o fato de que a delinquência também existe nas classes mais abastadas, embora às vezes com outra conformação. Por exemplo, entre as classes mais necessitadas, o delito pode ser do furto ou do roubo, do adquirir aquele bem para minha manutenção. Mas nas classes abastadas, este delito pode ter uma conformação de tirar riquezas em número maior para a satisfação do meu ego, para a satisfação daquelas necessidades que eu julgo ser indispensáveis, ou seja, eu crio uma necessidade de abastança, de aparência, de imagem mais rica. E para manter tudo isto, eu entro no caminho do crime. Então, em todas as classes, existe a delinquência. Dentro do lar, às vezes, os pais, os educadores, os tutores, sejam avós, tios, aqueles que estão responsáveis pela educação das crianças e dos jovens, se permitem, por exemplo, desconsiderações recíprocas, chegando até mesmo à agressão, desprezando as leis e os costumes, impondo seus caprichos como normas que devem ser aceitas, agindo de maneira desprezível, apesar da aparência respeitável. Ou seja, eu tenho aquela aparência do bom educador, eu desejo impor respeito,
mas eu não tenho uma boa conduta. Eu estou agindo de uma maneira que eu levo o mau exemplo. E nessas desconsiderações recíprocas dentro do lar, nós chegamos, não raras vezes, à agressão física. Às vezes se começa pela agressão moral, no dia a dia, oprimindo um ao outro, aquela opressão, aquela limitação da conduta, aquela imposição de ideias, até a agressão física, seja pelo abuso sexual, seja por reprimir a conduta do outro com a agressão física de diferentes formas. Este lar é um lar doente, é um lar que pode fomentar a delinquência entre os seus membros. Essa delinquência às vezes vem numa reação inesperada daquele que se desequilibra de tanto ser agredido. Essa delinquência pode vir naquele que se educa como se isto fosse normal, como se esta situação fosse algo a ser seguido. Pode vir no trauma causado que leva à prática do mesmo ato. Nós sabemos que psicologicamente, às vezes, aquele que assimila um trauma vem a ter a mesma conduta como uma forma de defesa que a psicologia ainda estuda. Então, a importância da boa convivência dentro dos nossos lares e fora deles. Joana nos diz, nos alerta, que a leviandade de mestres e educadores imaturos que não estavam habilitados moralmente para os relevantes mistérios de preparação das mentes e dos caracteres em formação, contribui com larga cota de responsabilidade no capítulo da delinquência juvenil, da agressividade, da violência. Então vejam bem, a responsabilidade vem de dentro de todos os lares, mas vem de todos os mestres, de todos aqueles que são educadores. Vem da escola, vem do evangelizador despreparado, vem de todo aquele que não está apto a cumprir a sua tarefa de educar para o bem, de educar para o amor, de educar para a boa convivência, de educar para a bondade. Nesse painel de violência que nós observamos, que ainda varre a terra, as drogas ocupam um lugar de destaque. Dentre os gravames infelizes que são capazes de desorganizar a economia social, que são capazes de macular a moral dos habitantes da terra, considerando-se, por exemplo, a facilidade com que dominam as gerações novas. As drogas vão estrangulando as esperanças humanas em relação ao futuro. Nós sabemos que vencer um vício é muito difícil, é um árduo desafio, é uma dificuldade a ser enfrentada por todos nós. Recebi uma água aqui. Então, o vício das drogas, ele apresenta uma dificuldade maior, porque ele decorre do uso contínuo de medicamentos, de psicotrópicos, de substâncias que vão lesando o organismo físico, que vão lesando até mesmo o cérebro. Então, é mais difícil vencer este tipo de vício. E quando a droga chega aos lares, ela assusta as famílias. Ela traz um trauma tão grande que às vezes inicialmente se evita falar do assunto. Noutras se tenta conduzir a conversação, mas aquele que está já viciado não aceita a conversa, não aceita o encaminhamento para clínicas de reparação física, psicológica, e vai se afundando cada vez mais. Tem uma obra
de uma confrade espírita, Neuzinha Broto, que se chama Diário de uma Codependente. Neuzinha, com muita coragem, nos traz a história, a vivência que ela passa na sua família com um filho que partiu para o caminho das drogas e que ela acompanha e tenta muitas vezes trazer de volta para o seu convívio, para que ele consiga vencer o vício. Ela nos relata nessa obra que a palavra codependência é uma situação em que um familiar fica obcecado em controlar o comportamento do outro. Então, esta codependência ela ocorre não somente no vício das drogas, pode ser quando o familiar tem, por exemplo, ideação suicida, tem problemas mentais, tem um problema físico, tem uma deficiência, enfim, problemas de toda ordem que levam um familiar a dedicar-se quase que exclusivamente ao cuidado daquele outro, buscando uma solução. E ela nos coloca a codependência também como uma doença, porque há uma limitação muito grande na rotina diária, na forma de agir, há um desequilíbrio nos pensamentos e há um desespero de salvar aquele ente querido. Então, a obra é muito interessante porque nos traz também todas as formas de ajuda, associações, clínicas, grupos de apoio que são necessários para estes casos, porque nós sabemos que vencer o vício da droga não é como vencer uma viciação mais corriqueira, porque nós nos viciamos, por exemplo, com o uso do celular, nós nos viciamos com o jogo na internet, nós nos viciamos com o jogo de baralho, nós nos viciamos com determinadas condutas que vão sendo repetitivas, tudo aquilo que ocupa grande parte da nossa rotina e que nós não conseguimos frear, parar, é um vício. E a droga é um vício que nos traz todo esse reflexo emocional, todo esse reflexo nas relações familiares e adoece o nosso corpo físico, muitas vezes levando à doença mental e levando ainda à delinquência. Então, infelizmente, não é incomum que aquele que se deixa levar completamente pelos vícios das drogas comece a delinquir, comece a praticar pequenos crimes, como retirar objetos de dentro da sua casa ou de casas de conhecidos para vender, trocar pela droga ou pagar o fornecedor daquele produto, até que alguns vão para crimes mais avançados, porque perdem o equilíbrio emocional. E a família vai sendo afetada, vai havendo um desgaste muito grande. Então, todo o núcleo familiar se torna codependente na concepção que a nossa amiga Neuzinha nos traz, e que é um termo médico, inclusive, codependente, para esses casos em que toda a atenção está voltada para tentar controlar aquele familiar, para que ele vá diminuindo o uso, para que ele consiga vencer o seu vício, para que ele consiga voltar à convivência familiar, para que ele consiga cumprir com as suas obrigações profissionais. Então, o vício é uma paisagem humana muito triste, sombria, avassaladora, pelos miasmas venenosos que destila naqueles grupos vencidos pelo uso desregrado dos tóxicos. Isso constitui evidência, meus irmãos, do engano a que se permitiram, nos diz Joana de Ângeles, os educadores do passado. Então, Joana nos diz que toda essa situação atual de muitos vícios e de muitas delinquências é decorrência dos enganos dos educadores pregressos, que gerou a atual realidade. Então, é preciso mudar. É preciso nós encontrarmos um novo paradigma educativo a partir de agora,
para vencermos esses vícios, para superarmos a delinquência, para vivermos com mais segurança, para termos um pouco mais de paz. E Joana prossegue, nos alertando que o homem mais preocupado com o corpo do que com o espírito se deixou engolfar pela comodidade e pelo prazer, deparando inesperadamente com o vazio interior. Então, o culto exagerado ao corpo também é um vício, também é um desequilíbrio. A busca desenfreada do prazer, principalmente do prazer sexual, também é um vício. Tudo que é em excesso desequilibra e nos traz, na verdade, ao contrário do preenchimento que nós esperamos, o vazio interior. É aquela busca incessante em que nós estamos buscando, estamos caminhando, estamos indo no mesmo caminho e não nos saciamos. Então não é o excesso que preenche a alma humana, é o equilíbrio. E esse equilíbrio nós sabemos que ele deve ser buscado diariamente em todas as nossas relações. Joana prossegue nos alertando que o homem, acostumado a sensações fortes, passou a experimentar dificuldade para se adaptar às sutilezas da percepção psíquica, das quais resultariam aquisições relevantes, promotoras da plenitude íntima e da realização transcendente. Então, nós estamos buscando sensações fortes, avassaladoras, cada vez mais o culto do prazer, do ter, do usufruir, do aparentar, e não percebemos as sutilezas da vida, as sutilezas da energia boa, dos bons sentimentos, a sutileza do viver em paz, do viver em equilíbrio, do ter harmonia, do não discutir, do não ferir a intimidade alheia, do não delinquir. Ser um homem simples, mas de bem. Nós não precisamos de grandes coisas, nós não precisamos ser o melhor, nós não precisamos ser o mais belo, o mais inteligente, nós não precisamos ter tudo, porque quanto mais se busca em termos materiais, mais vazios nós vamos nos encontrar espiritualmente. E não saberemos como preencher esse vazio, porque vamos nos afastando da nossa essência, vamos perdendo essa percepção sutil de que Joana nos fala, nos afastando da espiritualidade, nos afastando dos sentimentos vaporosos de boa amizade, de amor sincero, de conversações fraternas, de conversas alegres, de boas amizades, de momentos de simplicidade, como uma mesa harmônica em família, em que todos se sentam sem brigar. Parece tão pouco, mas muitas famílias sequer têm uma reunião à mesa para comer. Tampouco em paz, porque há discussões, há olhares ferozes, há agressões, há impropérios, há aquela psicosfera venenosa que nos faz perder o apetite. E o homem precisa desses momentos de simplicidade, das conversas, do abraço fraterno entre os esposos, entre pais e filhos, entre irmãos, o eu te amo no dia a dia, o confio em ti, mas para confiar é preciso que haja responsabilidade. É preciso merecer a confiança, a simplicidade de poder confiar num filho para lhe entregar um cartão de banco para uma compra no mercado. Nem todos têm, porque quando há o vício, quando há a delinquência, aquele que recebe a confiança pode abusar, pode desequilibrar as finanças da família, pode faltar o alimento, pode faltar o recurso para o gasto mensal. Tudo isso está ocorrendo dentro das nossas famílias. A falta de paz, a falta de amor, a falta de confiança,
a falta de cumplicidade, a falta de convivência, porque nós buscamos lá fora, no mundo, essas sensações fortes de que Joana nos fala, enganados, porque elas não nos farão felizes. Nós buscamos o barulho, a agitação, as viagens de maior destaque, os lugares mais belos, mais conhecidos. E às vezes estamos mais felizes sentados debaixo de uma árvore, conversando com um familiar, cuidando de uma planta no nosso jardim, fazendo um alimento para servir o nosso ente querido, trocando um lençol cheiroso para que o familiar possa repousar. São momentos de simplicidade, a leitura de um livro, o ter direito a refletir dentro do lar, momentos de silêncio que muitas famílias não têm. O direito de estar em paz, de descansar por alguns minutos sentado numa poltrona, estirado na sua cama, no seu leito, sem que ninguém o agrida, sem que ninguém o acuse. Muitos não têm esta simplicidade. São as sensações vaporosas que nós precisamos, mas infelizmente, conforme prossegue Joana nos dizendo, estimulado o homem pelo receio de enfrentar dificuldades, ou motivado pela curiosidade decorrente da falta de madureza emocional, inicia-se no uso de estimulantes, com efeitos tóxicos, a que se entrega inerte, deixando-se arrastar, vencido e desditoso, vencido pelo vício, vencido pela droga, trazendo infelicidade para si e para o seu núcleo familiar. Não bastasse a leviandade, a intemperança da maioria das vítimas potenciais dos tóxicos, graçam os traficantes inditosos que se encarregam de arrebanhar catarmas que se lhe submetem ao comércio nefando, nos diz Joana, aumentando cada hora o índice daqueles que a eles se entregam, sucumbem, se submetem para ter a droga, para usar aquilo que lhe traz uma euforia passageira e lhe prejudica a saúde física, o equilíbrio emocional, o equilíbrio psíquico e muitas vezes destrói a sua harmonia familiar. Os responsáveis não se revestem, nem sempre se revestem de segurança moral para colaborar na libertação daqueles que estão no caminho do vício e são também alcançados por slogans retumbantes, vazios, de mensagens sem qualquer efeito positivo, acreditando que é normal. Meu filho bebe, mas é normal. Meu filho está fumando determinada droga, mas é normal. Até que ponto é normal? É normal porque todos usam. É normal porque não faz mal. São slogans que nós escutamos diariamente. E quando percebemos, o nosso normal adoeceu. O nosso normal trouxe o sofrimento, trouxe a tragédia. Líderes da comunicação, ases da arte, da cultura, dos esportes, não se envergonhem de revelar que usam estimulantes que os sustentam no ápice da fama. Mas a fama, meus irmãos, é como uma estrela cadente. Passa muito rápido e termina. E nós olhamos os falsos ídolos e desejamos estar no lugar deles. E não imaginamos quanto sofrimento. Alegria passageira, passa muito rápido e depois, para grande parte daqueles que sucumbem ao vício, vem a dor. E quando estes famosos sucumbem em estúpidas cenas de autodestruição, consciente ou inconsciente, são transformados em modelos dignos novamente de serem imitados. Não são. São seres humanos imperfeitos. Seres humanos que foram pelo descaminho da droga
e nós os lançamos como protótipos da nova era, vendemos a imagem que enriquece aqueles que sobrevivem disso, dessa fama passageira, e que vão causando a própria desgraça e a desgraça de todos aqueles que os colocam num pedestal. Quem deve ser um bom exemplo para os nossos filhos e para nós? Tantas vezes nós damos destaque a seres fúteis, a pessoas desequilibradas, porque são famosas, que estão cometendo todo tipo de desatino. E nós os idealizamos como se fossem almas elevadas. Sofredores, irmãos em desequilíbrio, que precisam das nossas rogativas para que encontrem o caminho do bem, jamais devendo ser idealizados, colocados em pedestal. Outro grande número de humanos, incapaz de prosseguir, apaga as luzes da glória mentirosa nas furnas imundas dos presídios, dos manicômios, das sarjetas, espiando, alucinados, conforme nos diz Joana, a leviandade que os mortificou. Então, o nosso livre-arbítrio vai nos levando, depois da delinquência, aos presídios, depois do desequilíbrio psíquico, aos manicômios, depois de todo tipo de desequilíbrio pessoal, a sarjeta. E vamos espiar, então, às vezes de formas muito tristes, os nossos erros. Mas esta expiação vai levar sofrimento a todo o núcleo familiar. Porque o codependente, como nos disse a nossa irmã Neuzinha Broto, aquele que tem o desejo de reerguer o familiar que ama, é afetado constantemente. Deixa de viver, de pensar em si, de se cuidar até para tentar resgatar aquele que ama. Faz a sua parte e sofre junto com aquele que escolheu o caminho da delinquência, que escolheu o caminho do vício. Então, todas as vezes que nós escolhemos este caminho equivocado, nós estamos levando sofrimento aos nossos familiares. Como dói a uma mãe visitar um filho num presídio. Como dói a uma mãe visitar um filho numa clínica de recuperação para viciados. Dói, faz sofrer uma mãe, um pai, um irmão, um esposo, uma esposa, todos aqueles que estão ligados afetivamente sofrem juntos. Às vezes, os recursos financeiros que manteriam a subsistência básica do núcleo familiar são destinados, em grande parte, se não todos, para recuperar o filho pródigo, aquele que se equivocou. E é claro que jamais deve ser abandonado, mas os outros acabam sofrendo grandes prejuízos por um erro que poderia ser evitado. Então, as mentes jovens, despreparadas, inclusive dentro dos lares onde há violência, onde há o desrespeito, o desamor, arrojam-se, nos diz Joana, voluptuosas, insaciáveis ao prazer fugidio, a dita de 1 minuto. Aquele prazer que dura tão pouquinho, em detrimento da angustiosa expectativa demorada de uma felicidade que talvez nunca venha a fluir, porque estão no caminho equivocado. Na obra Vidas Vazias, Joana nos alerta ainda que entidades desencarnadas, perturbadoras, inspiram constantemente a busca de desvios de atenção, quando não encaminham para os programas suaves e perversos que encharcam a mente. Vai buscar o prazer, vai buscar a alegria, vai te divertir. Sopram os nossos ouvidos os obsessores e desestruturam os nossos tesouros morais quando nós escutamos os seus conselhos e vamos procurar a falsa diversão, a euforia passageira, o prazer desenfreado, o vício destrutivo.
o recurso que obtemos pela delinquência. Tudo isso nos faz degenerar. Ainda em Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno nos diz que fatores que, quando deficientes, contribuem para o erro da criatura humana, como a educação no lar, a convivência familiar, o meio social, os recursos financeiros, o trabalho, a recreação, a saúde, tudo isso que quando contribui de alguma forma para a delinquência, está destruindo a nossa personalidade e prejudicando o desenvolvimento dos sentimentos. Então, em tudo deve haver equilíbrio. E ele nos diz ainda que numa sociedade justa, há predominância dos valores de que se desincumbem airosamente os governantes, as famílias, dando conta das responsabilidades que assumiram, sempre vigilantes nos deveres em relação a todas as pessoas, mas que infelizmente ainda não seja genericamente entre nós essa consciência. Isso causa altos índices de violência, de criminalidade. E prossegue Filomeno nos dizendo que essa criminalidade decorre das fugas espetaculares nas drogas químicas, na anarquia das emoções, no desbordar das paixões a que se entregam os indivíduos mais frágeis moralmente. E tudo isso vai propiciando a prática do delito. Qual é a saída, então, meus irmãos? Educação moral à luz do Evangelho. Mas educação moral sem disfarces, sem distorções, mostrando efetivamente o Evangelho de Jesus. Por que sem disfarces, sem distorções? Porque deve predominar o respeito às relações, o perdão, a moral elevada, a boa conduta. O que é certo, o que é errado, é errado. Nós somos permissivos na educação dos nossos entes queridos. Então, a boa moral, a educação com o Evangelho não pode ser permissiva. A conscientização espiritual sem alardes. Perceber e instruir naturalmente no sentido de que somos espíritos e de que, como tal, nós estamos imbuídos numa lei de causa e efeito. Nós sofreremos as consequências de todas as nossas escolhas, de tudo aquilo que nós fizermos a nós mesmos e aos outros. A liberdade e a orientação com base na responsabilidade. Sim, cada um de nós é responsável pelos seus atos. E assim nós devemos ser educados desde pequeninos, respondendo pelos nossos atos, assumindo as nossas pequenas responsabilidades até as maiores ao longo da vida. Então, educação com base na responsabilidade. Tu respondes por aquilo que tu fazes. Tu vai sofrer a consequência dos teus atos. Tu vai ter que corrigir os teus erros. Tu vai ter que edificar as tuas relações com base no amor e no respeito, porque senão tu vai sofrer e fazer sofrer. As disciplinas morais desde cedo, ensinar o que é certo e o que é errado, dar limites nas relações. Não se pode entregar tudo que os espíritos pedem. Não se pode entregar tudo que os espíritos encarnados nos pedem. Há limitações. Tudo aquilo que não tem limite vai prejudicar a alguém, seja ao envolvido diretamente ou aos outros que estão ao seu redor. Então, para tudo neste mundo há limitações que devem ser observadas e há disciplina moral para que nós possamos aprender os limites que devemos respeitar
E esses limites são no campo moral, são no campo material, em todos os aspectos da nossa vida. A vigilância carinhosa dos pais e de todos os mestres. Nós já sabemos que todos nós somos educadores. Ah, mas eu não tenho filho, eu não sou professor. Todos nós somos educadores. Nós estamos nos educando reciprocamente, constantemente. No momento em que eu estou interagindo com alguém, de alguma maneira eu estou educando, nem que seja simplesmente pelo meu exemplo. O ser humano precisa dessa troca constante. Nós vamos nos construindo a partir das nossas relações. Então, nós nos educamos reciprocamente constantemente. Vamos assimilando um pouquinho do outro. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e vamos nos modificando, positivamente ou negativamente. Então, esta troca constante, esta vigilância naquilo que nós vamos transmitir nas nossas relações. Além disso, a importância da assistência social, da assistência médica quando for necessária, da assistência psicológica, tudo isso são antídotos eficazes para o problema do vício, dos tóxicos, para evitar a drogadição, a instrução, o esclarecimento constante dos riscos, do perigo, dos efeitos, das tragédias que isso traz, o alerta e a responsabilidade, dar a cada um a responsabilidade pelos seus atos, para que ele saiba que se optar por esse caminho vai ter determinado efeito e vai ter que responder por isso. Então, esta assistência instrutiva, esta assistência social, esta assistência médica, este esclarecimento perene, esta assistência da família, que cuida, que ampara, que não abandona, que se melhora para dar o exemplo, que está junto, que reergue, mas que também coloca limites constantemente para que cada membro tenha a sua individualidade respeitada. Então, meus irmãos, o problema da criminalidade, dos vícios, é de educação na família cristianizada, na família que pratica o evangelho. Também na escola enobrecida, que transmita bons valores, bons ensinamentos, que traga estes ensinamentos para a vida prática do ser humano. Na comunidade honrada, em que todos fazem o seu melhor para viver e conviver em equilíbrio, para que não precisemos da repressão policial, para que não precisemos mais reprimir o crime, combatendo os efeitos. Lá na fonte, na raiz do problema, instruindo para que o pior não aconteça, para que a criança ou jovem não venha ao caminho da criminalidade, para que nós possamos extinguir, quem sabe um dia, na era de regeneração, a criminalidade da face da terra. É um desafio constante para o núcleo familiar. Joamar Nazaré, na obra Um Desafio Chamado Família, nos alerta que muitos pais, em vez de combaterem a agressividade dos filhos, estimulam neles a competição, a rivalidade, reações agressivas às ofensas recebidas e deseducam para o perdão. Então, nós devemos educar para a paz, para a compreensão, para a aceitação, para o respeito, para o amor, para o perdão, para a boa educação nas relações. Criança educada, jovem educado, adulto educado, planeta regenerado. Então, ela nos traz ainda nesta obra o fato de que Chico afirmava que a violência somente será combatida quando todos se voltarem para o serviço de educação a partir da criança recém-nascida. Então, educar
pelo Evangelho de Jesus desde o nascimento. Ensinar o perdão, a religiosidade. E Chico Xavier nos dizia ainda que a falta da ideia de Deus e a ausência de religião no pensamento da criatura geram tendências à criminalidade, à violência e à subversão. Então, nós precisamos de disciplina nas relações, de conhecimento dos mecanismos divinos da evolução. Nós precisamos da ideia de Deus no núcleo familiar, religiosidade, conhecimento da nossa essência espiritual, conhecimento dos mecanismos de evolução, ou seja, da lei de causa e efeito. Vou responder por todos os meus atos. Quanto mais eu procuro evoluir, mais eu sou feliz, mais eu levo felicidade àqueles com os quais eu convivo. Então, nós podemos e devemos combater a criminalidade e os vícios, trazendo a religiosidade para o nosso lar, trazendo Jesus e o seu Evangelho para o nosso núcleo familiar, exercitando o exemplo e a paz nas relações e educando para o amor. E o amor é respeito, é aceitação, é fazer para o outro o melhor que eu consigo, dar a ele o meu respeito, o meu carinho, a minha atenção, cuidar do outro como se fosse aquele potinho mais precioso que eu encontrei na minha jornada, cuidar de cada ser humano com um carinho único, exclusivo, para que fique bem, para que sinta-se bem tratado, para que seja feliz, para que seja respeitado, para que tenha respeitado a sua intimidade física e emocional. E cuidando do outro, eu aprendo a cuidar de mim. Amando, eu aprendo a me amar. Respeitando a lei divina, eu aprendo que tudo o que eu fizer surtirá efeitos para mim e para com todos aqueles com os quais eu convivo. E assim, exercitando a lei do amor, nós vamos nos tornando cada vez mais pacíficos e vamos varrendo a delinquência e os vícios da face do nosso planeta. Gratidão pela oportunidade, que uma paz imensa permaneça nos nossos corações. Que Jesus esteja conosco e nos abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade.